Agora você imagina um profissional da saúde deixar de trabalhar um dia, pegar o seu carro, andar de rua em rua, de bairro em bairro, procurando animais que foram abandonados e feridos. Esse era o significado da vida dele. Mas aquele irmão não tinha significado a vida dele. Porque o significado é aquilo que você faz no ambiente em que você agora faz parte. Quantos estão comigo aqui, digam amém. Eu entendi uma coisa na história contada, que o sentido que encontrou para a vida daquele médico não estava no trabalho profissional, mas o sentido da vida dele estava em salvar os animais. Esse era o sentido da vida dele. Seu amigo era doutor da saúde, mas não passava de um mero religioso, de uma vida espiritual monótona, e apenas cuidando de si mesmo. Porque você consegue definir um religioso de um não religioso, é que o religioso, todo esforço, todo sacrifício, toda dedicação dele em relação a Deus é para o bem dele. Mas o não religioso, ele busca a Deus por ele, mas ele também entende que ele tem uma missão, que o Senhor deu a ele uma missão. E ele julga isso ser a coisa mais significativa e mais importante da vida dele. Quantos irmãos estão me entendendo? Diga amém. Se você entra para uma ONG, se você escolhe hoje uma ONG, você vai receber uma missão. Se você entra para a ONG que está preservando a arara azul, você vai ter que caçar arara azul por aí afora. Uma vez eu li de um empresário no México, que ele entrou para uma ONG para preservar uma espécie de morcegos. E ele investiu milhões na preservação de uma caverna para que aqueles morcegos, que você morre de medo deles, que por você colocaria fogo naquela caverna, queimaria todos eles, mas para ele não, aquilo tinha significado para ele. E ele investiu milhões e milhões de dólares para preservar aqueles miseráveis morcegos. Para mim, miseráveis. Porque quando você entra para uma ONG, você recebe uma missão. Salvar ou proteger alguma coisa sem sentido para Deus. Salvar ou proteger alguma coisa que não tem nenhuma relevância para Deus, mas que tem a ver com a nossa humanidade. Você sente pena quando vê um cachorro arrastando a patinha? Eu sinto. É a nossa humanidade. Mas isso não tem nenhuma relevância, nenhum significado para Deus. É só um animal. Mas para nós, para a nossa humanidade, tem uma relevância. Você pega até um pardalzinho, que não vale nada, né, que não tem valor monetário nenhum, mas está com a asinha quebrada, você vai lá no quintal, você pega o bichinho, né, até enfaixa a asa do coitado. Isso tem relevância para Deus? Não, mas tem para a nossa humanidade. Então as pessoas hoje estão muito envolvidas com coisas que são relevantes para a sua humanidade, mas que não têm nenhuma relevância e nenhum significado para Deus. Os outros estão numa ONG para proteger o desmatamento da floresta. E eles mal sabem que um dia Deus vai tacar fogo nisso tudo. Mas estão lá defendendo. Colocam seus recursos nas suas férias, estão lá lutando para a preservação da Amazônia, dos lagos, dos mares, dos rios, etc, etc. Mas tudo isso parte de onde? Da nossa humanidade. Está errado? Não. Porque isso está na nossa humanidade. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas eu quero que você entenda algo. Isso não tem nenhum significado
isso não tem nenhuma relevância em relação a Deus. Eu não vou receber nenhuma recompensa porque salvei uma arara azul. Eu não vou ter um galardão a mais nos céus porque salvei a extinção da baleia dourada. Não, da baleia azul. Ou coisa semelhante. Eu não vou ter nenhuma recompensa por isso. Mas isso faz parte da minha humanidade. Isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Principalmente eu que já tive muito cachorro. Eu adoro cachorro. Sabe, mas só que eu não gosto de cachorro pequeno, eu gosto de cachorro grande. Tem gente que gosta de cachorrinho pequeno, eu não gosto. Por isso que sempre eu falo de coisas grandes para vocês. Eu não gosto de nada pequeno. Até cachorro para mim tem que ser grande. Sabe, eu gosto de coisa grande. Né? Você está me entendendo, sim ou não? Então, muitas vezes nós somos movidos apenas pela nossa humanidade, mas não tem nenhuma relevância para Deus. Mas quando nós nascemos de novo, gente, nós também recebemos uma missão. Quando nós entramos para dentro da igreja de Cristo, nós também recebemos uma missão nesse ambiente. Aqui sim, nós vamos salvar e preservar o que tem sentido para Deus. Aqui sim, nós vamos salvar e preservar o que tem sentido para Deus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi pela arara, não foi pelo morcego, não foi pela baleia azul, não foi pela floresta amazônica, não foi pelos rios, não foi pelos lagos. Quando Cristo morreu na cruz, foi para perdoar e salvar o homem. Isso sim tem relevância. Isto sim tem significado para Deus. Quantos estão me entendendo? Então, quando aquele amigo faz a pergunta, e qual é a tua lá na igreja? Qual deveria ter sido a resposta daquele amigo? Ele poderia ter respondido como o amigo respondeu a ele. Ele poderia dizer, além do meu trabalho, eu tiro um dia por semana. Eu vou à procura dos alcoólatras para orar por eles. Eu vou à procura de pessoas doentes para orar por elas. Eu vou à procura de deprimidos para dar uma palavra de ânimo e encorajamento para eles. Porque esta é a minha missão. Isto é o que eu faço. Essa é a minha lá na igreja. Você entende isso? Quantos me entendem, digam amém. Então a pergunta que quer calar nessa manhã é, qual é a tua na igreja? Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 6. Vê uma versão tradicional aí para mim. Deixa eu ver. Essa aí tá boa. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Por favor, veja uma tradução que diz assim, há um só Deus o Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos ler esse texto juntos? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Este texto nos mostra o aspecto da nossa nova vida. A plenitude do homem e da mulher nascidos de novo. Então, quando nós nascemos de novo, quando fomos perdoados, quando fomos salvos, quando fomos perdoados e salvos, nós nascemos de novo. Diga aleluia. E quando nós nascemos de novo, a nossa vida adquire um novo aspecto. A nossa vida agora, ela toma um novo sentido. E muitas vezes, nós não compreendemos isso pela formação religiosa e espiritual que nós tivemos no passado. Ontem eu dizia para os meus alunos do ID60, a maioria de nós viemos de alguma religião.
principalmente no Brasil, de uma forma ou de outra, nós viemos da influência católica apostólica romana. Mesmo que não fôssemos praticantes, como a maioria das pessoas hoje não são, mas possui o pai, o avô, o bisavô, ou ainda o tataravô. E então nós temos essa formatação, nós temos essa estrutura, esse entendimento do que é uma igreja através da Igreja Católica Romana. E o que nós aprendemos na Igreja Católica Romana? Na Igreja Católica Romana nós aprendemos que apenas um tem acesso e comunhão com Deus e que todos são abençoados através de um. Mas esta não é a visão de Cristo. A igreja de Cristo não é um abençoando todos. É todos abençoando a todos. Mas por que nós resistimos a essa ideia? Por causa dos princípios religiosos que desde criança foram introduzidos no nosso coração. E para muitos de nós até hoje, estar na igreja é isso. É estar diante de um homem de Deus, que tem uma palavra de Deus para a minha vida, que tem uma oração que vai quebrar uma cadeia espiritual, que tem uma palavra que vai me dar direção, que tem uma oração que vai me abençoar. Mas esse texto mostra uma realidade completamente diferente dessa. Quem está me entendendo, diga amém. Esse texto mostra 4 coisas interessantes. Diga 4 coisas. Diga outra vez. Ele mostra os 4 aspectos daquela pessoa que nasceu de novo. Quem nasceu de novo aí? Aleluia. Primeiro, vamos lá. Primeiro diz, Deus é Pai. Alguém tinha dúvida disso? Não. Mesmo quando a gente não andava com Deus, a gente já sabia, Deus é Pai. Quantas vezes, antes de converter, você sofreu alguma injustiça? Você sofreu alguma calúnia? Você passou por alguma humilhação? E o que você disse para aquelas pessoas? Deus é Pai. O que você está dizendo? Uma hora a verdade vai aparecer. Porque Deus é Pai. Então todos nós temos o entendimento de que Deus é Pai. Mas preste atenção, qual é o conceito que nós temos de paternidade? O único conceito que nós temos de paternidade é de provisão, de proteção e de instrução. Um pai protege seus filhos, um pai traz provisão para os seus filhos e um pai instrui os seus filhos. Então o conceito básico que nós temos de paternidade são esses. Provisão, proteção, instrução. E olha, isso é tão dramático que nós carregamos isso pela vida toda. Não importa a ideia, aliás, não importa a idade que a gente tenha, em algum momento de dificuldade, a primeira pessoa que nós lembramos dela, você pode estar com 50, 60, 70 anos, se o seu pai e a sua mãe for vivo ainda, sabe, a primeira luz que acende no seu coração é procura teu pai. Procura tua mãe. Por quê? Porque nós carregamos a ideia de provisão, carregamos a ideia de proteção e de instrução. Não, meu pai vai me dizer o que eu devo fazer. Mas preste atenção nisso. Então aqui nós temos um problema. Sabe por quê? Porque nós só nos apegamos a esses aspectos. Porque nós não temos um entendimento absoluto do que significa pai. Para nós, pai é só isso. É aquele que supre as minhas necessidades. Eu tenho pai para isso. Eu tenho pai para pagar minha escola. Eu tenho pai para pagar minhas roupas. Eu tenho pai para me dar comida. Eu tenho pai para me proteger quando alguém quer me bater.
Eu tenho um pai para me dar uma instrução, para me sair de uma gelada, de uma fria que eu entrei. Mas a palavra pai no original grego, ou hebraico, ela é muito mais abrangente e profunda do que isso. A palavra pai no sentido original da palavra, proteção, provisão e instrução, vem depois do que eu vou te falar agora. Só depois disso. A palavra pai do original significa dono. Esse é o sentido da palavra pai. Dono. Aquele que tem plena autoridade sobre algo. Então, quando nós tomamos o Pai Nosso, dizemos, Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos declarando de que Ele é o nosso dono. E Ele tem plena autoridade sobre a minha vida. Nós queremos a proteção, nós queremos a provisão, nós queremos a instrução, mas rejeitamos a autoridade. No campo natural, nós já funcionamos desta forma. Nós queremos a proteção do nosso Pai, nós queremos a provisão, nós queremos a instrução, mas rejeitamos a autoridade. Quando Ele diz para você, meu filho, é assim, logo levanta um espírito de rebelião dentro de você. Porque você não tem entendimento de que Ele é o seu dono. Então nós temos assim um entendimento muito raso do significado de pai. Pai é aquele que é dono, e dono tem plena autoridade sobre o que lhe pertence. Então, quando você dizer, Pai nosso que estás nos céus, você está declarando, o Senhor é o meu dono, o Senhor tem plena autoridade sobre a minha vida. Então, pense bem antes de chamar a Deus de Pai. Pense bem antes de chamar a Deus de Pai. Ele é seu provedor? É o seu protetor? Ele te dá palavra para você viver vitoriosamente? Mas e quando Ele diz o que você precisa fazer? E quando Ele te dá uma voz de comando? É da mesma maneira quando você dizia assim para o seu pai, pai, eu vou em tal lugar. E ele dizia, não vai. Ele podia dizer aquilo, porque Ele é o seu dono. Então, quando os judeus, os israelitas chamavam a Deus de Pai, era este o conceito que eles tinham. Eles não colocavam na frente o conceito que nós temos de provisão, de proteção e de instrução. O primeiro conceito é, Pai, Tu és o meu dono. Tem toda a autoridade sobre a minha vida. Veja, há um texto muito famoso de Provérbios, que nós usamos muito para trazer as crianças para a escola Kids. Ensina a criança no caminho que deve andar, por quando ele crescer não vai se esquecer dele. Essa ordem Deus está dando para um pai. Porque Ele tem plena autoridade sobre aquilo que lhe pertence. Toda liberdade é boa, mas ela é perigosa. O apóstolo Paulo diz aos irmãos da Galácia, não tomeis da liberdade que vocês têm para viver em Cristo, para dar lugar à carne. Nós queremos a liberdade, nós queremos independência. Nós queremos viver carreira solo o tempo inteiro. Se somos filhos, queremos ser dono das nossas decisões. Se casamos, continuamos querendo ser dono das nossas decisões. Minha esposa nunca vai dizer o que eu devo fazer, mesmo eu estando errado. Meu marido nunca vai dizer o que eu devo fazer, mesmo eu estando errada. Eu tomo as minhas decisões. Então nós precisamos entender o sentido amplo da palavra Pai. Então Paulo diz aos irmãos de Éfeso, há um só Deus e Pai. Ele é o seu dono.
ele tem plena autoridade sobre a sua vida. Quando estão me entendendo, digam amém. Então você é daqueles irmãos que ainda continuam fazendo o que querem fazer, ou que quando você olha para a Bíblia e você encontra o que você não deve fazer, e você vai lá e você não faz o que o seu pai está dizendo que você não deve fazer e continua fazendo o que você quer fazer. Nós vamos caminhar. Segundo aspecto, depois de pai, ele é sobre todos. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre, diga sobre, outra vez sobre. O que significa sobre? Significa governo. Estar sobre é ter governo. Existem duas formas de liderança. Existe aquela por influência, quando simplesmente as pessoas acabam fazendo aquilo que eu faço, acabam vivendo da forma que eu vivo. Elas absorvem aquilo para a vida delas. Mas existe outro tipo de liderança, que é aquela que eu chamo de liderança por governo. É quando a pastora Cícera deve fazer o que necessita fazer, mas ela não faz. Então eu, por governo, digo: Cícera, você vai fazer porque isso é bom para você. Não é uma influência, é uma imposição. Vocês estão me entendendo? Governo não é influência. Governo é imposição. Seja para o bem ou seja para o mal, é uma imposição. O que o Brasil está assustado hoje com o STF é governo. É uma imposição. E como Deus é pai, ele é dono, e ele não é um pai malvado de coração, ele sempre vai governar a sua vida para a direção correta. Um governo, ele traz para o seu povo a sua constituição. Um governo, ele traz para o seu povo as suas leis. Ele coloca diante do seu povo os seus princípios. Ele coloca diante do seu povo a sua cultura. E para você viver em harmonia com esse governo, você precisa se comportar em harmonia com essas leis, com esses princípios e com essa cultura. Quando nós entramos no reino de Deus, nós estamos entrando debaixo de um governo. Quando estão me entendendo, digam amém. E nós recebemos dele seus mandamentos. Recebemos dele suas leis espirituais para regerem as mais diferentes áreas da nossa vida. Governo. Por que você está fazendo isso? Porque Deus disse. Por que você tem esse comportamento? Porque a Bíblia diz, e para mim a Bíblia é a voz de Deus escrita. E eu vou obedecer o que está escrito nela. Então aí você começa a ver os diversos aspectos do governo de Deus. Vamos lá, governo de Deus na sua casa, governo de Deus na sua família. Como deve proceder a mulher cristã, como deve proceder o marido cristão. Como deve proceder a mulher cristã quando não tem um marido crente? Como deve proceder o marido crente quando a mulher não é crente? Governo. É assim que você deve fazer. Porque se você fizer desse jeito, isso vai ser bom para você. O resultado vai ser aquele. Posso ouvir um amém, irmãos? Governo sobre as suas finanças. Como ele diz que você deve tratar o seu dinheiro, o suor do seu rosto. Como que você deve organizar isto. De que forma você deve usá-lo. Como você deve usá-lo, em que você deve usá-lo. Porque se você usar seu dinheiro dessa forma, prosperidade, riqueza e abundância vai ter para você. Isso é governo. E quando há uma quebra de leis e de princípios, o que seria a bênção se torna em problemas para você. Ou se você ferir maldição, não gosto muito dessa palavra.
É melhor falar problemas que é mais suave. Terceiro, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Terceiro, e Ele age por meio de todos. Diga, Ele age por meio de todos. Então até agora, nós vimos o que Ele faz por nós. Mas agora o texto traz o que Ele faz através de nós. Então aqui estava o problema daquele amigo, quando foi perguntado, qual é a tua lá na igreja? Na verdade, o amigo estava perguntando para ele, o que Deus faz através de você? Ou na ignorância, o que você faz através de Deus lá? Então você percebe que nós estamos diante de um Deus Pai e nós estamos de um Deus que é governo. Muito cuidado, porque muitas pessoas que quando entendem Deus governo acabam até se tornando legalistas e religiosas porque elas param só nesse nível. Elas têm medo de trocar o... Ai meu Deus, será que isso é pecado? Ai Jesus. Aí ela perde a liberdade e vive na opressão. Não é esse o tema dessa manhã. Mas o terceiro aspecto é que Deus age por meio de todos. Então até agora vimos o que Ele faz por nós. Mas o texto diz o que Ele faz através de nós. O que Deus faz através de nós? Deus age através de nós. Ele age sobrenaturalmente quando você libera uma palavra sobre a vida de uma pessoa. Se você diz para ela, você vai ser curado, ela vai ser curada. Se você diz para ela, você vai achar emprego, ela vai encontrar uma porta aberta. Se você diz para ela, essa depressão sua vai ter um fim, ela vai ser liberta desse espírito de depressão. Porque Deus agindo através de você. Porque entenda uma coisa, irmãos, entenda isso. No primeiro capítulo de Gênesis, a palavra de Deus estava na boca de Deus. Deus fez a criação por meio dele mesmo. Mas depois a palavra não esteve mais na boca de Deus. Ele não falou mais por ele mesmo. Depois ele falou por meio dos patriarcas. A palavra de Deus estava na boca deles. Depois ele falou por meio dos profetas. A palavra estava na boca deles. Depois ele veio através de reis. A palavra estava na boca dos reis. Depois veio Jesus e a palavra estava na boca de Jesus. E depois de Jesus, ele colocou a palavra dele na nossa boca. Jesus disse, tudo, diga tudo. Se vocês disserem, por exemplo, aquele monte, levanta-te daí e planta-te dentro do mar, se você não duvidar no seu coração, conforme você creu, vai ser feito. Porque agora é a palavra de Deus que está na sua boca, porque agora Ele vai agir através de você. Então, quando você libera uma palavra profética, quando você libera uma palavra sobrenatural, Deus vai agir. Ele só precisa que você libere essa palavra para Ele tomar essa palavra e produzir na vida da pessoa o que você disse. Mas como você tem se comportado diante de pessoas aflitas, necessitadas, doentes, perturbadas, oprimidas, desempregadas, endividadas, você tem estado amordaçado, você não tem coragem de abrir a boca e dizer, Deus vai mudar a sua vida. Esse seria o cachorrinho que você estaria pegando na rua para levar para o abrigo. Mas você não é capaz de fazer isso. Você não é capaz de liberar uma palavra profética na vida de alguém. Você só quer receber a palavra profética para alimentar você, para encorajar você, para animar você. Mas olha para mim, essa palavra profética que vem para te animar, para te encorajar, vem através de alguém. Deus está agindo através de alguém para falar com você. Mas agora Deus também que age por meio de todos, vai usar a sua boca para você também falar isso para alguém. Precisa entender isso, irmão. Aleluia.
Quando você vem para o culto, você diz, eu vou para o culto porque Deus vai falar comigo. Mas você já sabe através de quem Deus vai falar com você. Vai falar com você através de uma pregação, vai falar com você através de um irmão que vai te encontrar lá fora. Mas e quando você está no seu setor de trabalho, quando você está no seu lazer, quando você está numa festa, num ato fúnebre, em qualquer ambiente, e você percebe pessoas com dificuldades e com problemas, o que é que você diz? Se você liberar a palavra, Ele vai tomar essa palavra e vai produzir um milagre na vida dela. Ele age através de nós quando nós liberamos a palavra. Ele age através de nós quando você coloca a mão sobre o enfermo. Uma vez eu disse, não precisa nem orar. Só põe a mão e deixa. Eu me lembrei de um fato uma vez, talvez você vai se lembrar, Carlinho. Lá na Júlia de Mesquita, e tinha um irmão que estava vindo toda terça-feira para fazer uma ministração, e numa terça-feira ele não veio, e aí sobrou para mim fazer a ministração de cura. E eu não sei quantos irmãos estavam lá e se lembram disso, e veio uma senhora à frente, e eu coloquei a mão dela, e tinha uma serva por trás para segurar a pessoa, caso ela caísse. E quando eu estou com a mão, sem orar na cabeça da pessoa, a serva que está atrás é que cai. Quem lembra disso aí? Cai e levanta curada. Porque Deus age através de nós. Deus age quando você coloca a mão propositalmente. Então quando eu falo para você aqui, saúde, paz e prosperidade, William, eu estou liberando, irmão. Deus está agindo através de mim com essa palavra. Então quando eu ponho a mão, Jesus falou, coloca a mão sobre o enfermo, ele vai ficar sarado. Põe a mão e deixa lá até pegar fogo debaixo dela. E o caroço vai sumir, a hérnia vai desaparecer, o tumor vai embora, o câncer vai desaparecer, a perturbação vai sair. Porque ele age através de todos. Olha, ele não age através de alguns. Ele não age através de alguns. Ele age através de todos. Ele age através de todos. Quando você toma uma pessoa que está perturbada, oprimida, depressiva, endemoniada, e você olha para aquela pessoa e diz assim, olha que demônio, em nome de Jesus, eu quero que você saia desse corpo agora, sai daí. Ele pode rolar, pode gritar, pode espernear, pode demorar, mas ele vai sair, porque é Deus que está agindo através de você. Ele é Pai, Ele é governo, Ele age através de você. Veja a expressão, é sobre todos e age por meio de todos. E o lindo vem agora. Quarto aspecto, Ele está em todos. Aleluia. Tem gente buscando a presença de Deus não sei aonde. Ela já está em você. Ele está em todos. Sua presença não está no céu. O céu é o lugar da habitação. Deus habita nos céus. Mas a sua presença, ela é tão grande. Não ele. Não sei nem como explicar isso. Não ele, mas a presença dele está em você. Sua presença não está no céu. O céu é o lugar da sua habitação. Sua presença, seu Espírito habita em nós. E, portanto, nós somos portadores da presença de Deus. Vamos ler 3 textos rapidamente para a gente encerrar. Atos capítulo 17, versículo 24. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não existe um lugar geográfico sagrado.
Nenhum prédio de igreja é um lugar da habitação de Deus. É o lugar em que o seu povo se reúne. Ele não habita em prédios feitos por mãos de homens. Deus não está em templos. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus, a presença de Deus, habita em vós? Porque Deus está em todos. Olha para quem está do seu lado aí. Sabe quem está atrás dessa cara feia que acabou de olhar para você? Deus está aí. João capítulo 14, versículo 17. Esse para mim é o melhor. João 14, 17. O Espírito da verdade, irmãos, preste muita atenção nisso. Olha o que Jesus está dizendo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade, ele está falando do Espírito Santo, que o mundo não pode. Então, quem pode tê-lo? Quem pode recebê-lo? Os convertidos a ele. Quantos são convertidos a ele? Olha lá. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Jesus disse isso na última ceia. Ele disse, olha, até agora eu estive ao lado de vocês. Mas quando eu for para o Pai, não vou estar mais ao lado. Agora eu vou estar em vocês. Eu vou enviar o meu Espírito para estar em vocês. Digo aleluia. A plenitude do novo nascimento, a plenitude do novo nascimento é que Deus é Pai de todos, como Pai governa todos os seus filhos, age de igual modo através de todos, toca o mundo sobrenaturalmente e é encontrado em todos que nasceram de novo. Olha para mim. E aqui a gente encerra. Jesus, nessa mesma reunião, prestes a ministrar a ceia, um dos discípulos, me parece que foi o Filipe, olhou para ele e disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos Deus. Nós queremos vê-lo. E Jesus responde para eles, esse tempo todo que eu tenho estado com vocês, vocês ainda não o viram. Você ainda não o conhece. Porque quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Aleluia. Qual é a tua na igreja, irmão? Pergunta outra vez para quem está do teu lado. Se ao invés daquele amigo que perguntou para o outro amigo, o que você faz lá? Se for um amigo seu, para quem você diz que está na igreja e conta a experiência que você teve com Deus, e ele impressionado com a grande obra que Deus fez na sua vida, respirasse fundo
e dissesse para você assim: olha, depois de tudo isso que aconteceu com você, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E agora, qual é a tua? O que você faz lá nessa igreja? O que você responderia para ele? Eu vou lá todo domingo, 80% da igreja responderia isso para um amigo. Eu acredito que aquele irmão deve ter sentido o gosto amargo da carne quando ele voltou para sua mesa para continuar a sua refeição. Você vive o novo ou o velho? Novo nascimento, nova vida. O que é o novo? O que é o velho? O velho é aquilo que um dia serviu, que hoje não serve mais. O que é o novo? O novo torna aquilo que já existiu desnecessário. O novo torna aquilo que já fez parte da sua vida desnecessário. Portanto, deve desaparecer do seu cenário. Quando você compra um celular novo, a primeira coisa que você faz com o antigo, toca ele na gaveta. Porque o novo substitui o velho. Quer dizer para você, o seu novo nascimento já substituiu a sua velha vida? Ou você ainda vive fundamentado da sua velha vida? Qual é a tua na igreja? Eu estou te fazendo essa pergunta aqui hoje. Mas talvez um dia alguém vai fazer isso lá no seu trabalho. Qual é a tua? O que você faz lá? Depois de algo tão poderoso que você me contou que aconteceu com você, qual é a tua lá? O que você faz lá? Vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e transforme você no que seu pai projetou você para ser. E que essa bênção esteja com você, aonde você estiver. Vamos ficar de pé? Volta para mim em Efésios capítulo 4 e o versículo 6. Vamos ler bem forte de pé e nós vamos orar nessa manhã. Diga aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá. Quem está pronto, diga amém. Quantos entenderam que o Espírito Santo quis falar com você aqui hoje? O Espírito Santo está te chamando. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Um só Deus e Pai de todos. Ó, faz assim com a sua mão sobre a sua cabeça. Faz assim, faz assim. Diga assim: Deus é meu Pai. Ele é sobre mim. Mas o quê? Não, vamos lá. O que é Deus? Vamos lá, eu quero ver vocês se vocês aprenderam. O que Deus é? Não falo para os outros não, falo por você agora. Vamos lá, o que Deus é? Então vamos lá, tiro todos e coloca você, no 3, hein? Vamos lá, continua com a mãozinha. Porque vai descer algo sobre a sua cabeça aqui nessa manhã. Vamos lá? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Uma vez mais, vamos lá.
Quer ver uma coisa? Pergunta para o irmão do seu lado aí. Que milagre você está precisando? Responda para ele. Responda. Não, a coisa agora vai pegar aqui dentro. Vai pegar aqui dentro. Vai pegar aqui dentro. Pergunta para ele. Que milagre você está precisando? Ele fala para você e você fala para ele. Agora, olha, presta atenção. Presta atenção. Agora você vai fazer o seguinte. E você vai dizer para ele assim: Deus vai agir através de mim para te dar esse milagre. Não, vamos lá. Não é para ficar aí amordaçado não, irmão. Diga para ele: Deus vai agir através de mim agora. Então presta atenção. Agora você vai colocar a mão nele. Primeiro um ora, o outro recebe. Quando terminar a oração de um, aí o outro ora e o outro recebe. Vai haver uma liberação sobrenatural aqui nessa manhã. Porque Deus está sobre todos. Age através de todos. Porque Ele está em você. Aleluia! Então ore uns pelos outros agora. Primeiro um ora e o outro fica em silêncio. Quando terminar de orar, aí você ora. Vamos lá. Vamos liberar. Vamos liberar cura, vamos liberar libertação, vamos liberar provisão, vamos liberar manifestação sobrenatural nesta manhã. Há um tempo de milagres aqui dentro, porque o governo de Deus está sobre nós. Ele age através de nós, porque somos portadores da sua presença. Nós levamos a sua glória, nós levamos a sua presença. Agora é hora do milagre. Receba o seu milagre. Receba o toque sobrenatural, porque essa voz que está orando é a voz de Deus. Essa mão que está te tocando, Deus está tocando em você através dela. Uou! Uou! Receba. Uou! Libere uma palavra. Libere uma profecia. Libere uma palavra de oração. Libere agora, meu irmão. É a hora do milagre. Ele está em você. Ele age em você e também através de você. E agora é através. Uou! Rabacamba, rabachacarabassi, derecamahari, que tire cototoro cabarabassai. Aramaraba, que tire condoromassi, deremas. Ele colsou no hanai de quechiboromassu, deremanta labarabassai. Rabaconcho, derecanta labas. Há uma nuvem de glória aqui nesta manhã. Uou! Você está numa atmosfera de milagres. Você está numa atmosfera de sobrenatural. Porque agora caroços, tumores, hérnias vão desaparecendo. Cataratas, pedra nos rins, na vesícula. Você está num ambiente sobrenatural. Portas estão sendo abertas. Caminhos estão sendo criados para você. Conexões estão sendo geradas. Receba aí agora. Uou! Uou! Se Ele está aqui e Ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui. Se Ele está aqui, Ele já desceu. Tudo é possível. Tudo é possível. Ele está aqui. Se Ele está aqui e Ele já desceu, tudo é possível. Se Ele está aqui.
vamos, vamos, vamos. já desceu. Levante as suas mãos e cante. Tudo é possível. Toda a igreja, vamos, vamos. Levante as suas mãos. Ele está aqui, oh, Ele está aqui. Levante as suas mãos e cante. Vamos. Toda a igreja. Confesse. Tudo é possível. Vamos, igreja. Ele está aqui. Vamos, igreja, libere. Está aqui. Ele já desceu. Ele já desceu. Ele está aqui. Tudo é possível. Oh, Ele está aqui. declare. Ele está aqui. Declare. Ele já desceu. Tudo é possível. Ele está aqui. Venha o teu reino. Venha o teu reino aqui na terra, assim como no céu. Venha o teu reino aqui na terra, assim como no céu. E nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Declare. Nada. O meu mundo em Minha vida está em tuas mãos, Deus. Minha vida está em tuas mãos. impossível. Declare. Nada é impossível. Não há. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aleluia. Pergunte outra vez para esse irmão que está do seu lado. Qual é a tua aqui, irmão? Espero que esta mensagem tenha respondido para você qual é a sua aqui. Deus está sobre você. Age através de você. E Ele está em você. Aleluia.